Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num desafio que, olha, toca muitos pais e mães por aí. Aquela busca por uma conexão mais de verdade com os filhos, sabe? Algo que vá além do simples pode e não pode, da disciplina pura e simples. A questão é como é que a gente transforma aqueles momentos de crise, de estresse, em oportunidades reais de vínculo. Bom, é sobre isso que vamos conversar. E para começar, essa frase aqui é uau. Ela vai direto no ponto, né? Porque muitas vezes o que a gente acha que é uma batalha para ter o controle da situação, na verdade é um sinal silencioso. É um sintoma de uma conexão que está se perdendo, aos pouquinhos, sem que a gente nem se dê conta. E é exatamente por aí que a gente começa a nossa análise de hoje, a desconexão invisível. Vamos dar uma olhada mais de perto nessas lutas, nesses medos que muitos pais sentem lá no fundo, mas que quase nunca são falados em voz alta. É o que a gente pode chamar de erros invisíveis dos pais. Aquele receio de, sem querer, criar uma criança com feridas emocionais. Aquela frustração, sabe? De, no calor do momento, na hora da crise, agir de um jeito que vai totalmente contra aquilo que se acredita. Aquele sentimento péssimo de estar repetindo padrões ruins do passado. Tudo isso cria um verdadeiro caos interno. Uma confusão que muitos pais enfrentam sozinhos, em silêncio, sem nem imaginar que sim, pais bons também podem machucar. Sem querer, claro. E aí, no meio desse caos todo, a tentação de usar uma tela para acalmar a criança é enorme, a gente sabe. Mas e se a solução de verdade for algo muito mais palpável? E o mais interessante, com uma base científica, lá na neurociência. É o que a gente chama de a ciência da calma. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, colorir no papel. O que isso promove? Desaceleração, aumento do foco, redução da ansiedade. Do outro lado, colorir numa tela. O resultado? Sobrecarga emocional, estímulo pra lá de excessivo e um monte de distrações. A diferença no impacto que isso tem no cérebro da criança é gritante. Isso não é por acaso, tem motivo. O ato físico, sabe, de pegar o lápis e colorir no papel, ativa áreas do cérebro que são ligadas à atenção e à organização das emoções. Ajuda a criança a dar uma freada, a focar no agora. Isso reduz a ansiedade de um jeito impressionante e abre uma porta para expressar sentimentos como raiva ou medo de uma forma saudável. É uma ferramenta de autorregulação poderosíssima. Ok, mas como usar essa ciência toda de um jeito intencional, com um propósito? É aí que entra uma estrutura pensada para o coração. A metodologia SOE. Ela é basicamente uma solução estruturada para aquele problema de desconexão que a gente falou lá no comecinho. E o coração desse método é super simples e fácil de lembrar. Ele se baseia em 3 passos: sentir, orar e expressar. Pensa nisso como um mapa. Um guia claro para ajudar pais e filhos a atravessar aquelas emoções mais difíceis, transformando o que era uma crise em conexão. Tá, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos ver agora como esses pilares, sentir, orar e expressar, realmente ganham vida. O primeiro pilar é o da tradução emocional, que é o sentir. A ideia aqui é olhar além do comportamento que a gente vê para entender a emoção que está por trás. É se perguntar: o que essa atitude está querendo me dizer de verdade? É sobre dar nome ao sentimento, tanto para a criança quanto para quem cuida dela. E essa frase, ela resume perfeitamente essa mudança de olhar. Em vez de levar para o lado pessoal, sabe, de ver a raiva como uma afronta, como desrespeito, este pilar nos ensina a enxergar como um sinal de dor. É um pedido de socorro de uma criança que simplesmente não sabe como lidar com o que está sentindo. Então, o ponto principal é este. O objetivo é deixar de ser alguém que só reage ao comportamento e passar a ser um intérprete do mundo interno da criança. É começar a entender a linguagem do coração e não só as ações que a gente vê por fora. Vamos em frente para o segundo pilar, a fé na prática, ou seja, o orar. É aqui que a espiritualidade deixa de ser só um discurso e é trazida para o olho do furacão, para o momento exato da crise, de uma forma bem concreta e acolhedora. Olha que oração prática e direta. Em vez de só reagir com grito ou castigo, a criança é guiada a verbalizar um pedido de ajuda, de direcionamento. A oração se transforma numa ferramenta para regular a emoção. Lida com uma voz calma, sem pressa, quase como um convite para a paz entrar naquele momento. Agora, antes da gente chegar no expressar, o método faz uma pausa muito importante, um momento para os pais.
Ele volta naquele assunto dos erros invisíveis, lembra? Ele reconhece aquela culpa silenciosa, aquele caos interno, e validar isso é fundamental para que os pais possam guiar a criança sem carregar o peso de ter que ser perfeitos. E essa afirmação aqui é de uma empatia gigantesca. Gera uma identificação muito forte e tira das costas aquele peso da perfeição, né? Reconhece que mesmo com a melhor das intenções, a gente pode acabar ferindo. O objetivo aqui não é apontar o dedo, mas sim acolher e abrir espaço para a cura. E é com essa base de validação para os pais que a gente chega no último pilar, a reconstrução do vínculo, o expressar. Essa é a fase da cura, da solução, onde a conexão é de fato restaurada ativamente. É aqui que a ciência do colorir que a gente viu lá atrás vira a ferramenta prática. O ato de sentar e colorir junto, num ambiente calmo, sem pressa e, o mais importante de tudo, sem nenhum julgamento, cria um espaço seguro. É nesse momento que a criança se sente à vontade para se expressar, restaurando a segurança e fortalecendo o vínculo de um jeito incrível. E assim a gente chega à nossa conclusão. O objetivo final de tudo isso é a reconstrução do vínculo entre pais e filhos. É uma transformação na dinâmica da família que acontece de dentro para fora. E essa tabela aqui ilustra essa diferença de um jeito brilhante. A abordagem comum, no geral, foca em quê? Em corrigir comportamento. O objetivo final é a obediência. Já na abordagem S ou E, o foco é outro. É entender o coração para gerar conexão. As ferramentas não são mais só a disciplina, mas sim o direcionamento emocional e espiritual. A mudança é de paradigma. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Da próxima vez que um desafio aparecer, um momento de estresse, em vez de reagir no automático, a sugestão é parar um segundo e se perguntar o que o comportamento dessa criança está realmente tentando me dizer. A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma conexão muito, mas muito mais profunda.